amores, good morning! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, Vamos finalizar a unidade 10. Nessa unidade, a gente aprendeu algumas outras palavras, a gente relembrou algumas palavras que a gente já tinha aprendido e aprendemos novas palavras, palavras diferentes relacionadas, por exemplo, à casa, né? Então, vamos lá, vamos começar. Na aula da semana passada, a gente viu que esse casal ele estava observando um anúncio publicitário. É isso, eles estavam olhando um newspaper. Foi a primeira palavra que a gente aprendeu, né? Newspaper, que nós aprendemos que é jornal. E aí, nesse newspaper que eles estavam observando, a gente viu que eles estavam olhando um anúncio, um anúncio publicitário. E o que é que eles estavam olhando nesse anúncio? Então, vamos lá. Na próxima página, a gente aprendeu, a gente viu o tipo de anúncio que eles estavam observando lá nesse newspaper, nesse jornal. E a gente viu que eles estavam observando o anúncio de uma house, que nós aprendemos que house significa casa. Aprendemos também o significado da palavra street. Street, que nós aprendemos que significa rua. Depois a gente viu aí algumas outras coisas também, Algumas outras palavras também. Por exemplo, nesse anúncio a gente viu que essa casa, essa house, ficava localizada perto de um parque, Near, que significa perto, Richmond Park, Perto desse parque. E aí dizia que essa casa ela tinha big windows. Big a gente aprendeu que é grande e windows nós aprendemos na aula passada que significa janela. No caso aí janelas, Já que era big windows com S no final, Então aí eram janelas, Essa casa ela tinha grandes janelas. Vimos também que ela tinha three bedrooms. Three bedrooms, que a gente aprendeu que bedrooms significa quartos, Então, diz que essa casa, ela tinha grandes janelas, três quartos, tinha também two bathrooms, que a gente aprendeu que bathrooms também significa banheiro, e aí diz que tinha dois banheiros na casa, tinha também um beautiful garden with trees and flowers, Diz também que tinha um lindo jardim com árvores e flores. Então, foi isso que nós aprendemos na aula da semana passada, Essas palavras novas. E aí, na atividade, vocês tiveram que marcar a opção que se referia à casa que estava sendo descrita lá no anúncio. E aí, a gente aprendeu, A gente viu que a casa era essa terceira casa, Essa terceira casa é a casa que estava de acordo com aquele anúncio que nós vimos na página anterior. Depois aqui embaixo vocês tiveram que fazer um X ou pintar o quadrinho com o nome da palavra que se referia a essas imagens. Então, na primeira imagem da letra a gente viu que aí é uma street. Então, vocês pintaram o segundo quadrinho. Na letra B, a gente tem uma imagem de um homem, Uma imagem de um homem. E vocês aprenderam que homem, a gente diz man. E aí, vocês pintaram, ou marcaram um X no terceiro quadrinho. Na letra C, a gente tem a imagem de uma janela. E a gente aprendeu que janela a gente chama de window. Window. E aí, vocês pintaram o primeiro quadrinho. Na letra D, nós temos a figura de uma mulher. E mulher, nós aprendemos que se diz woman. Woman. E aí, vocês pintaram o segundo quadrinho. E na letra E, a gente viu uma árvore, que vocês já tinham aprendido antes, como era que se dizia árvore, que aprendemos que é tree. Tree, que eu até falei, que existe uma diferença, Quando a gente vai falar o three, que é o número 3, a gente coloca um pouquinho a língua para fora, Three. E quando a gente vai falar de árvore, a gente fala tree, A gente não coloca a língua para fora, então existe essa diferença. E aí, vocês marcaram o terceiro quadrinho. Depois, na outra página, a gente viu, como é que a gente faz para perguntar e responder sobre endereços em inglês. A gente viu como é que a gente faz para perguntar a alguém qual é o endereço dela.
Então, por exemplo, a gente tinha aí essas duas crianças conversando, e aí a menina perguntava, né? What's your address? What's your address? Qual é o seu endereço? E aí ele responde, né? E a gente viu como é que a gente faz para responder. Que primeiro a gente diz o número da casa, né? Se a casa tiver número, porque tem algumas casas que não tem número, né? Então, se a casa tiver número, a gente diz primeiro o número da casa, depois a gente diz o nome da rua, certo? Em inglês. Isso em inglês, certo? Para a gente responder em inglês, a gente diz primeiro o número da casa, depois o nome da rua. Em português não, é o contrário, né? Em português a gente diz primeiro o nome da rua, depois a gente diz o número da casa. E aí vocês tiveram que fazer essa atividade. Vocês tinham 3 casas, né? Tinha uma plaquinha com o nome e uma plaquinha com o número. E vocês aí escreveram o número da casa e o nome da rua, certo? Depois vocês tiveram que fazer isso utilizando o endereço de vocês. Na aula de hoje, na próxima página, página 66 e 67, primeiro nós temos aqui na seção Have Fun. Então, a gente tem um diagrama, né? Um caça-palavras, onde vocês irão procurar as palavras correspondentes a essas figuras, né? Então, vocês vão achar o nome dessas figuras que nós já aprendemos o nome, né? Então, a gente aprendeu como é que se diz homem, que aprendemos que se escreve man, se diz man. Aprendemos também como é que diz mulher, que se diz woman. Window, que é janela, né? House, casa. Car, que é o carro. Só que aí, no caso, como a gente só tem uma flor, não vai ter o S no final, né? Não vai ser flowers. Vai ser somente flower, sem o S no final, porque só tem uma flor, né? Aprendemos também como é que se diz casa ou árvore, né? Que é tree. E street, que é rua. Então, são essas palavras que nós aprendemos na semana passada que vocês irão encontrar nesse diagrama aqui, né? Nesse caça-palavras, que é o nome dessas figuras que vocês estão vendo aqui. Depois, aqui embaixo, na seção Cri-Cri, vocês terão que fazer um desenho conforme as instruções, certo? Então, aqui a gente tem um espaço onde vocês vão ter que fazer esse desenho. E aqui a gente tem as instruções, certo? Tem dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês, e aí vocês vão fazer o desenho conforme vocês estão observando aí nessa instrução. Diz assim, a big orange house with 3 small windows. A big tree and some beautiful flowers. The street is nice. We can see a man, a woman, and a car near the house. Então, vamos lá, certo? Mais uma vez, eu vou ler mais uma vez para vocês, para ver o que é que vocês vão ter que fazer aqui nesse desenho. A big orange house. Então, todas essas palavras nós já aprendemos, né? A gente sabe que big é grande, orange, laranja, e house, casa. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Desenhar uma casa grande, laranja. With, né, com 3 small windows. Windows, a gente aprendeu que é janela. E small, a gente aprendeu que é pequeno, né? Big é grande e small, pequeno. Então, vocês vão ter que fazer uma casa grande, laranja, com quantas windows? Com quantas small windows? 3, né? 3 janelas pequenas, né? Que é small. A big tree, né? Uma árvore grande. And some beautiful flowers. E algumas flores bonitas. Diz também aí que a street, a rua, é nice. Então, vocês vão ter que desenhar também uma rua. E aí diz, we can see, nós podemos ver, a man, que é um homem, né? A woman, a mulher, uma mulher, um homem e uma mulher. And a car, e um carro, near, perto, the house, perto da casa. Então, vocês vão ter que fazer o seguinte desenho. Uma casa grande laranja, com 3 janelas pequenas, uma árvore grande com algumas flores, né? Uma rua
e um homem e uma mulher e um carro perto da casa, certo? É como se vocês podem fazer como se eles estivessem chegando, né, na casa. Vocês vão desenhar uma rua e aí vocês vão fazer como se eles estivessem estacionado, né, o carro em frente à casa, né? E aí vocês vão fazer o homem e a mulher perto dessa casa, né? Como se eles estivessem chegando em casa, certo? Então vocês vão fazer esse desenho conforme essas instruções que a gente está observando aqui. Depois, na próxima página, vocês têm uma outra atividade, que é a atividade para relembrar, né, o que nós estudamos nessa unidade. Então, vocês vão observar as imagens e preencher as lacunas com as palavras do quadro. Então, a gente tem esse quadrinho amarelo, né, com essas palavras: car, wind, tree, street e woman. E aí, vocês irão escrever, né, a palavra que vai se encaixar de acordo com a figura. Então, na primeira figura aí, a gente tem uma mulher, né, a figura de uma mulher. Onde é que a mulher está? E aí, vocês irão escrever, né? Por exemplo, aí a frase diz assim: The woman is at the... E aí, vocês irão escrever onde é que a mulher está, certo? Conforme as palavras que estão aí em cima no quadro. Depois, na segunda figura, a gente tem uma figura de uma rua, né? E a frase diz assim: This is a nice... E vão completar também com a palavra do quadro. Depois, a gente vê um jarro com flores, né? The are beautiful. Então, como é que se diz flor em inglês, né? Flores, porque aí são várias flores. Então, vocês vão escrever também, vão ver a palavra lá no quadro e vão escrever aí. Depois, a gente vê um carro aqui embaixo, né? E aí diz assim: The is red. E aí, vocês vão escrever também como é que se diz carro em inglês. Depois, a gente tem a figura de uma árvore, né? Is very big, para dizer que ela é grande, né? Que a árvore é grande. E por último, a gente vê um homem e uma mulher, né? The are and the, e tem outro tracinho, are in the street, né? O homem e a mulher estão na rua. E aí vocês irão escrever o nome de cada um deles em inglês, tá certo? Então, vocês terão que fazer isso na aula de hoje para reforçar e para revisar esses assuntos, as palavras novas que nós aprendemos na aula da semana passada e na aula de hoje também, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Até lá, bye bye!